capítulo. E se você quiser acompanhar os estudos, nós temos um canal no YouTube que é Igreja IAREC. Igreja IAREC. Você entra no YouTube, tem o nosso culto, tem todo o nosso trabalho lá e tem em cima dos vídeos escrito Estudo Atos Apóstolos. Tem desde o 1 até o 13, né? E esse aqui também está sendo gravado, também vai estar lá. Espaço. Amados, é meio extenso Atos 13, mas a gente vai ler ele todo. Logo a gente vai estar passando para vocês. Tu já viu a data, Zé, da confraternização? 15. Amados, dia 15 de dezembro nós vamos ter a nossa confraternização da igreja. Custa R$90 por pessoa, porque tem que pagar a entrada lá. Então, nesses R$90 já está inclusa a tua entrada e a comida, né? Vai ter o café da manhã, vai ter um boi no rolete. Profetizo. Vamos achar um boi aí no Schneider. Vai ter um boi no rolete lá. Então, vai ser no domingo, dia 15. E nesse dia não haverá culto, então a gente vai estar lá desde 6 horas da manhã. Vai ser lá no Recanto Divinas Águas, é lá no Ibiraberaba. E é um lugar muito bom, tem lugar para criança, tem parquinho, tem rio, tem cachoeira, é bem legal. Então a gente vai passar o dia para a gente se confraternizar lá. Então nesse dia 15 de dezembro, não teremos culto aqui, até porque nós vamos fazer lá. E se tiver alguém para batizar lá, já aproveita. Já batiza já. Se os que não ficaram muito convertidos, a gente batiza de novo. Vai ser uma bênção. Então, marca essa data. Irmão, não deixa de ir por falta de dinheiro, irmão. Tá? Falta de dinheiro não é problema. É a solução. A gente dá um jeito. Assim, né? O mundo aí de fora diz assim, ó, não se dá jeito para a morte. Nós aqui até para a morte nós damos um jeito. É só orar que ressuscita. É Bíblia. Né? Aqui nem morto a gente perde. Morreu é só chamar que a gente ressuscita. Que ninguém perde, não perdemos nada. Então, dia 15. E nesse mês de novembro, depois a Elisandra vai passar para vocês no grupo lá das. Eu sempre esqueço o nome do grupo. Das guerreiras. Das guerreiras. Amados, a gente quer fazer aqui no bairro o dia solidário para a comunidade. Em vez da gente fazer o tradicional, até de porta em porta, igual o Testemunho de Jeová, né? A gente não vai fazer isso. Então, eu esqueci que eu estou em live. Eu devia botar para gravar esse negócio. Mas enfim, eu não quero editar agora. Mas a gente vai fazer o dia solidário que em vez da gente ir até o povo vem até nós. Então, o que a gente está pensando em fazer? A gente quer colocar aqui, fazer o. Como é que fala o nome? Bazar. Fazer o bazar. Mas o que? Vai ter um almoço meio-dia. Vai ter um almoço meio-dia. Entrega de alimento, vai ter entrega de roupa, vai ter cama elástica. Eu quero pular na cama elástica, irmão. Não consegui no dia das crianças, sabe? Eu vou pular. Vou comprar naquela para adulto. Vocês vão vir, mas vocês queriam uma puladinha lá? Eu peso, uma puladinha. O pessoal tem vergonha, aí não vou. Eu quero botar uma lá no pela virada, não tem ninguém olhando, pular o dia inteiro. Naquela assim, para mim, porque o Júlio. A gente compra essas camisas que vem com essas bolinhas na frente aqui, ó. Eu já pedi para a mulher, compra essa bolinha, não adianta. Então, aí a gente vai ver porque a gente quer arrecadar, né? Aí alguns brinquedos, amados, os brinquedos que a gente recebeu, que sobrou do Dia das Crianças, tá tudo guardadinho, porque daí o que vai ser pro dia também? Pro Natal, né? Pro Natal. Pro Natal, a gente ganhou muito brinquedo e ganhou muito brinquedo novo. Então a gente vai deixar para o Natal, né? Até porque se botar na salinha, irmão, vai dar guerra, vai dar briga. Botar brinquedo para a salinha para as crianças aprender Bíblia, não para brincar. Brincar eles brincam em casa, na creche, né? Então a gente vai deixar para o Natal, para dar para o Natal. E lembrando os irmãos que, se alguém perguntar, está aqui a aula de violão, mas a aula de violão vai começar só dia 12
de novembro. Então começa uma nova turma aqui, daí vai ser terça-feira, às 19h30, aula de violão. O que é que eu preciso ter, irmão Fabiano? O violão. Sem violão não funciona. Tem que ter o violão e vontade de aprender, de graça, tá? Amém? Amém. Vamos lá então. Atos Apóstolos, capítulo 13, capítulo 1. Vamos até o 12. Depois, se eu ver que der tempo até o 12, passado o 12, a gente continua lendo. Diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o patriarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé, a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. E assim estes enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas de judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistir-lhes Elimas, o encantador, porque assim era interpretado o seu nome, procurando apartar o procônsul da sua fé. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse ao filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça: não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscavam a quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu na maravilha da doutrina do Senhor. Vamos ficar até aqui, depois, se precisar, a gente pega a outra parte. Então, em Atos Apóstolos 13, a gente viu o início da primeira viagem missionária de Barnabé, e como companheiro de Paulo. Barnabé, quem que era Barnabé? Você que está conosco aí desde o começo sabe que Barnabé, ele aparece a primeira vez lá em Atos Apóstolos, capítulo 5. A palavra Barnabé quer dizer filho da consolação. Então Barnabé é aquele camarada que ele era um levita de Chipre, e quando ele ouviu a palavra de Deus, ele lembrou que um levita, ele não podia ter herdades, que o levita ele foi feito para quê? Para morar no tabernáculo e cuidar do templo. Mas como não tinha mais tabernáculo, foi levantado um templo lá em segunda Crônicas, foi levantado um templo, Salomão levantou um templo, os levitas deixaram de cuidar do templo e viraram músicos, por isso que tem muito músico que acha que é levita, e ele saiu daquilo que era proposto do seu chamado, daquilo que foi chamado. Então quando Pedro prega, ele reconhece Jesus como Messias, aceita Cristo, vende todas as suas herdades, tudo que ele tinha herdado, tudo que ele tinha conquistado, ele vendeu e colocou aos pés do apóstolo, de Pedro. Aí você vai lembrar agora de qual é a passagem. Aí tinha um casal que era evangélico, que estava no culto de crente, porque o casal de evangélico é terrível, chamado Ananias e Safira. Eles estavam no primeiro banco, e eles olharam e falaram: olha, viu que Barnabé depositou tudo que tinha aos pés de Pedro? Todo mundo ficou olhando para ele. Vamos vender aquele terreno que nós temos lá, e vamos falar para Pedro que se a gente vender por 200, a gente diz que vendeu por 100, só para o povo ver que a gente também está fazendo a obra, porque o evangélico ele vive de aparência, ele não vive o que prega, Nós somos cristãos, não somos evangélicos. Aí o que aconteceu? Eles mentiram, foram lá
venderam a herdade e chegaram na frente do gasofilácio. O que é um gasofilácio? É uma caixa dessa, que tem uma abertura e ficava na frente do púlpito. E Pedro aprendeu com Jesus a ficar aqui, olhando quem dava o dízimo e quem dava oferta. Lembra da viuvinha? A viuvinha veio, colocou no gasofilácio e Jesus perguntou: Pedrão, quem que deu mais? Aí ele falaram: que deu mais foi fulano. Não, foi aquela mulher ali, porque enquanto todo mundo dava o que sobrava, aquela mulher deu tudo o que ela tinha. Pedrão aprendeu com Jesus. Agora quem está lá? Jesus morreu, ressuscitou. Quem está na frente do gasofilácio? Pedrão. Quem está chegando no culto da manhã? O esposo, o homem, Ananias. Aí ele chega na frente de Pedro, mente, e a hora que ele vai colocar o dinheirinho, Pedrão pergunta para ele: Ananias, tu vendeu uma propriedade por quanto? Eu vendi a propriedade, quanto que a propriedade valia? Ele vendeu por 500, ele disse: eu vendi por 100. Aí Pedro disse assim para ele: Ananias, o dinheiro não é teu? Se o dinheiro não é teu, a propriedade não é tua, por que não ficou para ti? Por que tu entrou aqui na igreja para usar de engano e mentir para um homem de Deus? Por causa da tua mentira tu vai morrer. A Bíblia diz que Ananias, morreu. E tem gente que acha que Deus não mata, irmão. Deus só matava no Antigo Testamento. Não, ele morreu no tempo da graça. Morreu. Mentiu na frente do homem de Deus. Segundo culto à tarde, porque era 2 cultos, tinha um culto de manhã e um culto à tarde. Agora quem entra? A mulher. Nem sabia que o homem tinha morrido. E ela entra e vai fazer a mesma coisa. A parte que eles tinham dividido, porque ela também queria se aparecer. Quando ela chega, Pedro faz a mesma pergunta: é verdade que tu tinha uma herdade e tu vendeu por tal valor e vai dizimar tal valor? Ela: é. Está vendo aqueles homens que estão lá na porta? Então, aqueles homens enterraram teu marido agora de manhã, porque mentiu ao Espírito Santo. Da mesma forma você vai com ele. A mulher que dura. E a Bíblia diz que cresceu um temor, mas poucos ousavam de se converter. Eles tinham temor. O cristianismo tinha temor. E olha o que a igreja vê hoje. Por causa de tanto corrupto e tanto lobo que tem por aí, hoje a igreja evangélica vem no tipo de riso. Mas não era assim no princípio. Ainda tem homens de Deus, irmão. Ainda tem homem de Deus. Deus ainda tem os seus. Até porque tem que se cumprir o que a palavra diz. Como nós somos a geração do arrebatamento, a Bíblia diz que nos últimos dias veio muito em meu nome. Não é que veio muito em nome de Jesus, com o nome de Jesus. E veio muitos pastores, mas eram lobos. No nome de Cristo, prega em nome de Cristo. Mas em vez de servir a igreja e o povo, serve o seu próprio bolso. Então, Barnabé, como ele deu tudo que tinha para Deus, a Bíblia diz que os discípulos, nós acabamos de ler, os discípulos oraram e foi o Espírito Santo que fez eles lembrar: tem um servo Barnabé e um camarada aí chamado Saulo. Qual é a diferença de Barnabé e Saulo? Nenhuma. Por quê? Porque Barnabé, ele se desprendeu de tudo que tinha na terra para viver as coisas do céu. Saulo de Tarso, vocês sabem quem é? Saulo é o cara que escreveu 3% do Novo Testamento. Depois ele mesmo agora troca o nome por Paulo. Saulo de Tarso, ele era romano, judeu, ele tinha nacionalidade romana, ele era doutor da lei, ele era um cara muito cheio de dinheiro, e quando ele aceita Cristo, ele pede por perda tudo que ele tem, ele joga fora tudo que ele aprendeu, as filosofias, e ele mesmo, para poder chegar em Antioquia e não confundir os gentis, ele não queria levar o nome de Saulo como judeu, ele queria levar o seu segundo nome romano, Paulo, que é o nome romano. Aí a gente vê, porque Deus trocou o nome de Saulo Paulo. Deus nunca trocou, irmão, foi ele que pediu para trocar, tá? Ele pediu para trocar, não, ele mesmo que se autodenominou, porque ele tinha 2 nomes, era Saulo Paulo de Tarso. Então, a partir do capítulo 13, nós não vemos mais ele se chamando Paulo, somente Saulo. E só lá no capítulo 26, lá na frente de Atos Apóstolos, você vai ver ele novamente se chamando Saulo, porque ele está contando como ele se converteu. Então, os dois que deram tudo
E eu não estou falando aqui de dinheiro, estou falando tudo de si para Deus, foram lembrados por Deus para começar uma nova obra. Deus podia falar, não Pedro, vai tu, não Mateus, vai você, não João, não. Deus falou assim, não, eu quero Saulo e Barnabé. O que eu aprendo aqui? Quanto mais eu invisto o meu tempo nas coisas de Deus, Deus certamente lembrará de mim. Glória a Deus. Aleluia. Se você não investir o seu tempo com as coisas do céu, você não vai ser lembrado. Quanto mais tempo eu passar com Deus, quanto mais tempo eu renunciar. É por isso que Jesus disse, quer ser meu discípulo? Qual que é o pedido? Renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Por que eu bato tanto? Por que às vezes fala, Fabiano, tu fala tanto de evangélico, porque, irmão, hoje esse evangélico é moda. Hoje até os MCs estão virando evangélico. Eles vão tomar Santa Ceia, depois vão fazer show, cantar promiscuidade. Irmão, aquela advogada lá, aquela Deolane evangélica, recebeu uma profecia de uma outra evangélica, de um camarada aí, e o cara disse, Deus está preparando uma casa nova. Uma semana depois não foi preso uma casa nova. Então o evangélico tem um monte. Jesus está procurando os cristãos, irmão, não os evangélicos, até porque evangélico não existe na Bíblia. Isso foi uma coisa inventada aí. Então, eles vão para Antioquia. Que cenário que era Antioquia? Antioquia não havia cristianismo. O cristianismo estava sendo perseguido. E até aqui no capítulo 13, não existe a palavra evangélico, em toda a Bíblia não tem. E muito menos você vai encontrar a palavra cristão. Até então aqui, do capítulo 1 ao capítulo 13, Atos dos Apóstolos, os discípulos eram conhecidos como a seita do novo caminho. Não era cristão ainda. Por que novo caminho? Porque eles pregavam que um homem morreu por amor a eles para trazer um novo caminho. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Então esse é o contexto histórico. A Bíblia tinha acabado de perder Tiago tinha sido morto, Pedro tinha acabado de ser solto através da oração, e agora Barnabé e Saulo vai para Antioquia, e alguns profetas tinham ido com eles lá, e ministrando e orando e jejuando, o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para uma obra grande. E nesse lugar, irmão, eles começam a fazer a obra, eles se despedem. Então a rotina dos mestres incluía adorar o Senhor, jejuar, para que o Espírito Santo trabalhe. Eu vou dizer uma coisa para você. A igreja, até uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, como é que funcionava? Você vinha para a igreja, aceitava Jesus, o pastor dizia aqui para você, irmão, já foi batizado no Espírito Santo? Não, então vamos para o monte, vamos buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem o Espírito Santo tu não pode fazer nada. Hoje é assim? Não. Hoje você vem para a igreja, né? Não aqui, para honrar o Senhor, mas por aí. Mas há 14 anos a gente foi assim, quando a gente estava do outro lado, a gente fazia assim, vinha para Jesus. É bater o Espírito Santo? Não. Tem que orar, irmão. Te vira. Ora em casa, te vira. Vai orar. Era cobrado o batismo? Não. Porque a gente estava preocupado em fazer evento para nós mesmos. Mas a igreja ela vai perdendo autoridade. Por isso que tem tanto espírito de engano, irmão. Porque aonde o Espírito Santo está no ambiente, não tem como ter espírito de engano. Por que Pedro não foi enganado? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Não tem como alguém mentir para um homem de Deus. A pessoa vem com mentira, Deus revela na hora. Lembra que eu falei da pastora Tânia Teresa? A gente trabalha com libertação aqui. Esse ministério é voltado para a libertação. A mulher chegou na pastora Tânia e disse assim: olha, eu estou revoltada com Deus, eu vou me desviar porque eu só tenho um filho, meu único filho, e meu filho é pastor dos jovens, vai casar agora em abril, e ele descobriu que está com um tumor no testículo, e o médico disse que é um tumor tão grande que tem que arrancar o testículo fora, e não vai poder nem ser homem para minha filha, para minha nora. Que Deus é esse? E ela veio afrontando a pastora, e o Espírito Santo na hora, a pastora pergunta para ela quantos abortos ela fez. Aí ele disse assim: tu fez aborto?
Eu não, sou crente, mais de 40 anos. Ela, não, mas o Espírito Santo está me dizendo que você fez aborto. E o aborto tem derramamento de sangue no ventre. É teu primeiro filho? É, vai morrer. Fez aborto, todo primeiro filho vai para a fita. E ela ficou desesperada, ficou brava, bateu a porta e foi embora. 3 horas da manhã ela liga para a pastora Antônia: pastora, me perdoa, eu estava nervosa. É que assim, é que quando eu tinha 15, 16 anos, eu queria curtir, eu queria festar, então eu fiz vários abortos. Mas eu agora me converti, é vida nova. E a pastora disse: não, derramamento de sangue. O teu ventre é o único portal, o ventre da mulher é o único portal legal que uma alma pode entrar e fazer morada no corpo. Por isso que quando uma pessoa fica endemoniada, você ora em nome de Jesus, o diabo tem que sair, porque ele está ali ilegalmente, ele não mora ali. Mas o ventre da mulher não, o ventre da mulher é para gerar vida, não morte. E ela disse assim: não, mas então agora eu quero fazer o desligamento. Ela falou assim: tu está com outro problema, o quê? Você não está arrependida. Irmão, o arrependimento, ele gera o fruto da tua salvação. Não adianta você ir para a igreja e aceitar Jesus se você não se arrepender pelos pecados que você cometeu. E ela disse que você tem que se arrepender. E como é que ela vai se arrepender, irmão Ramon? Por algo que beneficiou ela. É difícil. E ela: o que eu faço, pastora? Ela disse: vai ter que orar para que o Espírito Santo te convence, porque a Bíblia diz que só o Espírito Santo convence o homem do pecado. E ela começou a orar. E teve um dia que ela ligou para a pastora, 2 horas da manhã, desesperada: pastora, eu me arrependo. Aí a pastora: então, agora a gente pode fazer o desligamento. A pastora orou com ela, fizeram o desligamento. Ela falou assim: segunda-feira pode mandar teu filho fazer o exame. Só que o filho dela tinha um exame, ia fazer o exame na sexta-feira, porque ia para a operação no domingo. E quando foi fazer o exame na sexta-feira, o tumor que estava no testículo todo estava menor que um grão de arroz. E o médico falou: por onde tu passou? Tem lugar nenhum. A maldição foi quebrada. Maldição hereditária existe, irmão. Por isso tem tanto crente morrendo dentro da igreja. E tanto crente que não consegue ficar na igreja firme. Ele vem e sai. Cativeiros espirituais. Então, Paulo e Barnabé, naquele momento eles foram para aquele lugar, um lugar sinistro, não tinha cristianismo, a igreja estava sendo perseguida e eles vão para lá. Então, quando eles chegam no lugar, eles encontram um camarada chamado Bar Jesus. E olha que interessante, eu amo Paulo, irmão, que Paulo ele quebra a nossa religiosidade. Porque nós crentes somos crentes covardes hoje, né? O crente covarde não quer discussão. O crente covarde, se ele encontra um evangélico, um católico, um espírita, e ele está no meio da roda, ele não discute com ninguém. Ele é covarde. Ele não briga, né? Aí o espírito diz assim: não, porque Deus não sei o que. Aí o católico fala dele. Aí o evangélico concorda com os dois, porque o evangélico sempre concorda com todo mundo. Apóstolo Paulo não, irmão. O apóstolo Paulo era o cara virado da cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, quando ele chega em Antioquia, tinha uma sinagoga. O que é sinagoga? Igreja de quê? De judeu. Tem nada a ver com o cristianismo. Ele olha assim: eu vou aí dentro, eu vou pregar. Apóstolo Paulo disse que entrou lá, sentou. Só que Paulo era muito estrategista, porque ele era doutor da lei. Então Paulo, ele chega nos ensinos, e ele chega lá vestido com a estola, esqueci o nome agora, tem um nome, que é o turbante que eles usam para botar na cabeça para fazer a oração 3 vezes por dia. Terrinho, botou um terrinho na cabeça, entrou, né? Por isso que você vê às vezes uma foto de Jesus com um véuzinho na cabeça. O nome daquilo ali é terrinho. O pano que você viu dobrado no sepulcro não é o pano que enrolaram o corpo de Jesus, é o terrinho, que é enterrado juntamente com o sacerdote. Jesus, como é reconhecido como mestre, ele foi enterrado no terrinho. Na Santa Ceia a gente fala sobre isso. Aí ele entra lá, vai orar, aí alguém diz assim:
Paulo, você tem uma palavra para nós? Apóstolo Paulo, tem. Apóstolo Paulo começou, aí você vai lendo o apóstolo Paulo discursando lá no capítulo, lá no verso 13 e seguinte, que nós paramos no 12. O apóstolo Paulo começa a discursar, e ele começa a falar, aí ele começa a discursar. Eu não vou entrar no mérito agora aqui do que ele falou, mas ele começa, não vou ler depois isso em casa para a gente ganhar tempo. Ele começa de Gênesis até, vai chegando até Malaquias, e ele vai falando de todos os profetas e vai falando de Jesus. E ele vai falando, olha, o profeta que Davi prometeu, lá em Salmos capítulo 2, verso 2, está falando que o trono dele durará para sempre, até que ele chegue em Jesus. Olha, vossos pais, não faz muito tempo, uns 2 anos atrás, aí mataram o profeta. Esse profeta já vinha, Jesus. Os judeus ficaram doidos. O que esse homem está ensinando? Falando que a lei não salva. E quando o povo não recebeu muito bem aquilo ali, os judeus ficaram bravos, porque Paulo foi esperto. Tem uma cerimônia chamada Shabat. Shabat é uma cerimônia que o judeu faz todo sábado. No Shabat, o judeu não anda de carro, porque não pode fazer fogo. Você sabe que se ligar o carro, gera combustão na gasolina, então eles não acendem fogo, nada. Shabat, o judeu não faz nada, ele guarda o sábado, né? Então Paulo foi esperto, ele disse, vou no dia do Shabat, porque no dia do Shabat, qualquer um que está no recinto pode dar uma palavra. Então ele foi lá, inteirinho, e sentou esperando. Alguém tem uma palavra? O apóstolo Paulo levantou, eu. O apóstolo Paulo começou a pregar sobre Jesus. Os judeus não gostaram, se revoltaram com ele. Imagina, irmãos, você, né? Quem que já foi católico aqui? Desde berço, assim. A praticante? Não? Evangélico desde berço. Tem alguém evangélico desde berço? Não? Então, desde berço. Agora imagina, tu aprendeu uma coisa desde pequenininha. Aí chega um camarada e diz assim para ti, está tudo errado. Tu não vai entrar em parafuso? Tu vai defender a tua fé? Porque tu não aprendeu assim? Então a gente até entende o lado dos judeus, porque os judeus aprenderam daquele jeito. Aí chega um camarada e diz assim, olha, o que vocês aprenderam desde a idade, te ensinaram tudo errado. Não é assim. Os judeus ficaram bravos, mano. Os judeus queriam pedrejar ele. Só que daí no meio deles existia você vai continuar lendo ali, vai falar sobre os judeus dos presélitos. O que eram os judeus dos presélitos? Eram gregos que tinham se convertido ao judaísmo. E quando eles ouviram Paulo falar, eles ficaram maravilhados. Então os judeus tradicionais ficaram bravos e queriam bater nele. Porém os presélitos se levantaram e disseram assim, não, chamou ele, tu vem pregar para nós sábado que vem? Porque nós gostamos dessa palavra, nós entendemos. Olha a diferença. Os judeus presélitos, eles não eram presos à religiosidade. Eles leram a escritura juntamente com Paulo e entenderam, enquanto os religiosos estavam pela tradição. Não tem aquela pessoa que diz assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Ela é tradicionalista, ela vai perder a salvação por causa da tradição dela. Porque a gente tem que estar esperto. Aí o que acontece? Paulo volta agora na outra semana, e quando ele volta, a igreja está cheia. A sinagoga está cheia. Barnabé, olha como Barnabé é esperto. Barnabé não sabia pregar, porque ele é levita. Levita só canta, cuida do templo. Aí Barnabé vai lá e chama Saulo para ir junto, porque o Espírito Santo mandou chamar. Barnabé pega uma folha e escreve lá como é que vai ser o rito, porque o judeu tem um rito. No púlpito do judeu tem uma cadeira que fica vazia do lado esquerdo. Ninguém pode sentar ali, porque segundo ele, representa a lei e representa Moisés. Ninguém podia sentar naquela cadeira. O único camarada que sentou naquela cadeira, que quase foi apedrejado, foi Jesus. No dia que ele leu Isaías 53 para os judeus, e sentou na cadeira e disse, eu sou o profeta, agora Isaías está falando. Quase morreu apedrejado. Morreu na verdade, né? Porque se ficaram ali por causa disso. Por isso foi a blasfêmia. Aí Barnabé disse assim, agora vai dar problema.
Porque lá em Jerusalém não tem essas coisas. Barnabé dirigia o culto, porque eles faziam os cultos nas casas. Barnabé dirigia e Paulo pregava. Primeiro culto, o fogo cai, irmãos, uma glória. Aí o povo agora vem para frente e começa a ser curado. Aí Barnabé olha na lista dos dons. Jerusalém tem dom de maravilha, tem dom de cura. Então está tudo certo, está tudo certo. E continua a glória. Segundo culto à tarde, o dobro de pessoas. Aí agora vem pessoas e são batizadas no Espírito Santo. Aí Barnabé lembra do que Jesus falou, que ele veio primeiro para os judeus, depois para os gregos. Por isso que primeiro Paulo e Barnabé entram na sinagoga. Primeiro ele foi pregar para os judeus, mas os judeus não quiseram, então eles foram pregar para os gregos, os judeus presbíteros. O que acontece? Pessoas são curadas. Ele olha, lá em Jerusalém tem dom de cura, está tudo certo. Só que daí chegou uma pessoa sem perna lá, e Paulo estendeu a mão, a perna cresceu. Dom de maravilhas. No Brasil é difícil tu ver esse tipo de dom. Você vê na África cresce mesmo, porque os dons é a favor da igreja. Deus só opera onde não tem um médico, não tem. Então você ora, Deus vai te honrar e nasce o braço da pessoa, nasce o olho. Dom de maravilhas. Brasil não tem, porque aqui tem médico. Tu vai ali, é difícil tu ver dom de maravilha no Brasil. Vê muito na África. Nascer a mão da pessoa na hora. Aí Barnabé pega, vai dar problema, porque Paulo, que dom é esse? Aí Paulo diz assim, é dom de maravilhas. E em Jerusalém não tem, vai dar problema. Vai dar problema na religião. Outro culto, os judeus agora ficam agora bravos. E olha o que os judeus fazem. Aí no meio daquilo ali, um camarada chamado o procurador, como é que é o nome dele aqui? Nós acabamos de ler aqui. Servindo ele, jejuando. Segundo Paulo, encontrou um certo. Aqui. E Saulo procurava ouvir a palavra. Ele encontrou um mágico. E esse mágico, chamado Elimas, estava atrapalhando deles pregar para o governante da cidade. O governante da cidade, que era um cônsul, ele ouve a palavra e ele queria mais a palavra, mas aí entra Elimas, o mágico. É a segunda vez que um feiticeiro se atravessa no caminho do discípulo do Senhor. O primeiro é Simão Mágico, lá no capítulo 8, né? Acho que é o 8, está na Bíblia. Que daí Pedro repreende ele, que ele quer profetizar por dinheiro, ele quer receber por dinheiro, pregar por dinheiro. Agora Elimas, o mágico, ele era um encantador da região, ele enganava as pessoas. Então as mesmas coisas que Paulo fazia pelo milagre, ele, pelas suas ilusões, fazia para o povo. Então ele dizia, isso aí eu também sei fazer. E o cara era feiticeiro mesmo, porque ele fazia as mesmas coisas que Paulo fazia. Ele fazia da mesma forma. E Paulo foi pegando raiva daquele cara. Falou assim, olha, mas que cara terrível. Mais uma coisa que a gente aprende, porque a gente aprende o quê? Que você, irmão, você é crente, então você tem que ter sangue de barata. As pessoas têm que pisar em você e você tem que dar a face para levar dos dois lados. É isso que está na tradução bíblica, né? Eu expliquei aqui, quando Jesus fala, quando alguém te afrontar, dá a outra face, quer dizer, vira e descosta e vai embora. Não é para você ficar ali para ser humilhado. E como aquele cara estava atrapalhando a obra, Paulo ele se enche e diz, filho do diabo. Por que filho do diabo, amados? Porque a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão? Porque todo mundo que trabalha com bruxaria, encantamento, não sobe, porque existe 3 hierarquias. Na demonologia a gente encontra 3, são 7 demônios.
E o principal deles, que é o cara mais cabreirão assim, é chamado Azazel. Azazel, ele é o camarada que ensinou o homem a arte da guerra e a mulheres da terra a arte da sedução. Conquistar através, né? Então, mas no curso de libertação, vocês eu vou falar mais sobre esses camaradas aí. Então são as hierarquias. Aí dali vem as hierarquias menorzinhas, que tem as entidades aí, que em cada país tem um nome, né? Eu não posso falar aqui agora, porque eu estou numa live e posso ser processado por tolerância religiosa. Mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Os atabaques por aí. Que cada cultura, eles têm um nome diferente, mas é da mesma hierarquia. Então anda com o espírito de engano, enganando as pessoas, sugando a vida delas, prometendo coisas para elas, e no final delas, a vida delas, né, 7, 8 anos, a vida delas viram um bagaço. Então esse camarada, o apóstolo Paulo, ele no verso 10 ele diz: o filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. Na mesma hora, ele ficou cego e procurou alguém para pegar suas mãos. Então, o procônsul, vendo que aquilo aconteceu, ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Olha como é que Deus faz. O cara estava incomodando. Aí Deus falou, né? O Espírito Santo deu direção para o apóstolo Paulo: olha, cara, faz esse cara ficar cego aí. Através da cegueira, o procônsul se converteu, porque ele viu que o Evangelho tinha poder. Então Paulo ele invoca um castigo de cegueira, e o juízo não era permanente. Por que não era permanente? Porque, querido, Deus não castiga ninguém, mas Deus sempre vai abrir um buraco para o cara cair lá dentro, para ver se ele acorda para a vida e se arrepende, enquanto é tempo. Às vezes a gente fala assim: Deus vai pesar a mão. Deus não pesa a mão de ninguém. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer. Deus não tem prazer em matar ninguém. Deus não tem prazer de mandar ninguém para o inferno. O homem não vai para o inferno por causa do pecado. Sabia disso? O homem não vai para o inferno por causa do diabo. Havia um homem assassino que ele foi preso, e esse homem, a sociedade foi até o juiz e disse: mas esse homem é um homem bom, ele era assassino, mas ele só matava bandido, ele só acabava com bandido, só matava bandido. Aí, mas a lei diz que quem mata tem que ser morto por enforcamento. Aí o juiz falou assim: então eu vou conversar com esse rapaz, eu vou botar a carta dele de soltura dentro de uma Bíblia, vou me vestir de pastor e vou visitar ele. Aí o juiz da cidade, vestido de pastor, entra na cadeia e fala, e o guarda diz assim: ó, tem um homem fora que é um pastor e ele quer te visitar, ele quer falar contigo. E ele diz: eu não quero saber de pastor, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber desse Deus. E o cara cuspia, xingava. E o pastor, e o juiz vestido de pastor chegou até a grade e falou: não quer me ouvir mesmo? Eu não quero saber, vocês são tudo louco, não quero saber. Enfim, o juiz desistiu do homem, com a carta dentro da Bíblia, foi embora. Aí o carcereiro, depois que saiu, disse assim: cara, tu é burro. Por que eu sou burro? Porque aquele homem ali não era um pastor, ele era um juiz, e dentro da Bíblia estava a tua carta de soltura. 3 dias depois, dia da morte, dia dele ser enforcado. E antes dele dizer uma palavra, antes dele ser enforcado, falaram: tu quer dizer uma palavra? Eu quero. Aí ele tirou a corda meio assim do pescoço e diz: olha, eu não quero que vocês fiquem contra o juiz e não quero que vocês se revoltem por causa da minha morte. Eu não estou indo para o inferno por causa dos meus pecados. Eu estou indo para o inferno, estou morrendo e indo para o inferno porque eu não quis aceitar o perdão de Deus. Então as pessoas não vão por causa do pecado para o inferno, não é por causa do demônio. As pessoas vão para o inferno hoje por não aceitar o perdão de Deus,
Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, todos fomos perdoados. Nós só temos que aceitar o perdão. E você já viu que o povo não quer? O povo não quer o perdão, irmão. Eu já fui perdoado. Pastor, mas tu não conhece a minha vida, não importa. Eu e você já fomos perdoados na cruz. Nós já fomos perdoados. Nós só temos que aceitar o perdão. E a gente faz o quê? A gente rejeita o perdão todo dia. A gente não quer o perdão. A gente fica colocando barreiras. Não, querido, você já foi perdoado na cruz. Então o que faz uma pessoa perder a vida, a escravidão do pecado, da prostituição, o que faz uma pessoa ter uma vida toda errada, não é por os pecados, mas é a falta, é ela não ter aceitado o perdão de Deus. E o Senhor está para mim e para você nessa noite. Assim como eles chegaram em Antioquia, uma cidade de bárbaros, irmãos, tinha de tudo naquele lugar, mas naquele lugar as pessoas aceitaram o perdão de Deus, eles entenderam, e a igreja começou a crescer, amados, de tal forma, que agora você vai ver no versículo 13, que depois da lição da lei dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tem alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então, no verso 16, Paulo se levanta, começa a pregar ali, e ali tem um problema. Um camarada chamado João Marcos. Quem que é o João Marcos? É o camarada que escreve o Evangelho de Marcos. Ele abandona Paulo no caminho, porque foi Barnabé e Paulo, e João Marcos foi com ele como intercessor. Só que quando a obra começa a crescer, sem motivo nenhum, Marcos abandona. Paulo guarda isso no bolso. Paulo fica meio rancoroso, irmão. Paulo fala assim: ó, crente imaturo comigo não anda. Aí lá na frente, no verso 13, vai dizer que, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos abandonou Paulo no caminho, não quis andar com ele. Então ele volta para Jerusalém, deixa Paulo na mão. Paulo está sozinho agora. Então em Atos, e depois você vai ver ali que dentro das 16 cidades que tinha na Pisídia ali, na Antioquia, eles começam a pregar, começam a fazer a obra. Deixa eu pôr aqui que voltou para trás aqui. Ele começa a falar sobre o poder de Jesus, as pessoas vão se convertendo, e agora acontece o que? Amados, aonde tem o mover da verdade, sempre vai ter alguém para se levantar. Agora acontece o que? No verso 40, diz assim, ó: vede, pois, que não venha sobre nós o que está dito pelos profetas. Vede que os desprezadores espantai-vos e despedacei, porque opera uma obra dos vossos dias, obra a qual que não crereis, se alguém vos contar. Aqui, nesse momento, do verso 40, acontece uma profecia que foi dita nos dias de Abacuque, que mesmo alguém contando que viria o Messias, eles não iam acreditar, porque era para eles rejeitar. Eles tinham que rejeitar Jesus para Jesus ser crucificado. Aí o que acontece? Agora, os judeus começam a se levantar contra eles. Eles começam a desprezar. E o que eles fazem? Eles vão na casa. Olha só, você que prestou atenção na política. Por isso, irmão, eu não acredito em política, nem de esquerda, nem de direita, eu acredito no alto. Porque a estratégia de Satanás é sempre a mesma. Sabe o que eles fizeram para tentar expulsar Barnabé e Saulo? Eles foram na casa de quem? Dos honestos, das mulheres honestas, e
falaram que aqueles homens de Deus estavam fazendo ajuntamento e falando coisas acerca da lei na cidade. Ou seja, homens honestos, mulheres honestas, famílias conservadoras. Os camaradas usaram a fé para botar Paulo e Barnabé para fora. Por que eu digo que a história se repete, irmão? Você sabe como é que Hitler chegou no poder? Você sabe quando? Eu vou falar muito isso aqui, vai dar uma reunião. Então vigia. Eu estou de direita. Não, seja do alto, irmão. Seja do alto. Evite a esquerda também, mas seja do alto. Ore em Deus. Não confie em ninguém. Porque a massa, eles fizeram a mesma coisa. Usaram o nome de Deus, dizendo que fazia parte do povo de Deus, e o povo foi tudo atrás. Foi tudo atrás. Depois que chegaram no poder, o que era de direita era pior do que esquerda. Então, sempre quando você for olhar para esse lado, nos dias de eleições, sempre ore a Deus para Deus mostrar para você o que você vai fazer, porque não vai por vento marcha de manobra, não vai, que pode dar ruim, às vezes nem aquilo que parece ser é. Então, o homem é enganoso, e o coração do homem também. Então, eles começaram a passar agora uma grande tribulação, porque agora as mulheres, os principais, os comerciantes, os grandão da cidade, que eram gente boa, começam a rejeitar o evangelho, porque os judeus começaram a fazer um movimento contra eles. Mas Deus, mais uma vez, querido, no verso 50, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e o lançaram fora dos limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó do pé, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Aqui eu termino. O que aconteceu aqui? Aconteceu o que Jesus ensinou aos discípulos. Não sei se vocês lembram, mas Jesus diz assim: olha, ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crê e ser batizado e permanecer até o fim será salvo. Aí João levanta a mãozinha assim: ô Senhor, e aqueles que não quiserem ouvir a nossa pregação? Vocês vão sair da cidade e vão fazer o quê? Bater a poeira dos pés. Não leve nem areia no pé de vocês. O que aconteceu? A cidade expulsou eles de lá. O que eles fizeram? E eles então, sacudindo porém contra eles o pó dos pés, se eles não querem, eu vim pregar a verdade. Vocês não querem a verdade? Nossa mão está livre do sangue de vocês. Eu vim pregar a verdade, não quero ouvir. Então, e foram para outra cidade. E eles começaram a ser perseguidos. Aí aqui eu quero pegar esse tanto aqui. Eu cheguei até aqui só para falar isso aqui. Olha como a igreja de hoje é diferente. Se fosse a igreja de hoje, estamos sendo perseguidos, vamos voltar para o Brasil. Faz sinal da cruz, liga para o pastor: eu estou sendo perseguido. Dando chapelão lá, está toda hora chorando na televisão: estou sendo perseguido. Querido, o evangelho é para você ser perseguido, senão você não está no caminho. O evangelho, se você está no cristianismo, o evangélico não é perseguido, mas o cristão é. Se você está sendo perseguido por causa da tua fé, olha a diferença dos discípulos. A Bíblia diz que havia nele expressão de alegria. Eles chegaram alegres porque estavam sendo perseguidos em nome de Jesus, porque estavam falando mal deles, porque tinham expulsado a eles, e para eles era uma honra. Quando é que você sabe que o ministério está dando certo? Aprende isso aqui, irmão, guarda para ti. Eles não estavam alegres porque eles gostavam de apanhar, irmão, porque eles entenderam que no mundo espiritual, naquela cidade, os demônios que tinham, as pessoas cativas, estavam se movendo, estavam sendo incomodados. Aleluia, está dando certo. Amados, se preparem, por favor, avisa a nossa igreja. No ambiente que nós estamos aqui, isso aqui é a nossa igreja, a igreja de libertação. Você acha que daqui a pouco nós vamos se incomodar? Aqui,
E não é se incomodar com pessoas que não são crentes, não. Tu acha que outros pastores não vão falar mal de nós? Já falam. Quanto é que já não apanhou? Eu apanhei. Faz um ano que eu estou apanhando, irmão, de outro pastor, porque a gente prega a verdade, a gente não está preso a dinheiro, a gente fala a verdade, irmão. Se na tua igreja que tu dizima lá, o pastor não fala quanto ele ganha e não passa para vocês, foge de lá que é louco. Ele está embolsando dinheiro aí. Igreja que não tem obra social está fora da Bíblia, irmão. Está fora da Bíblia. Então, quando as coisas estão dando errado para você, é aí que você tem que se alegrar. Só que o que a gente faz? A gente fica borocochô, né? Dá tudo errado, dá um piripaque no shopping. Não, querido, se você está dando errado para você, se você está no caminho do Senhor, você está orando, você está na igreja, você está tomando Santa Ceia, está fazendo parte do corpo, e as coisas estão dando errado, você tem que levantar a mão e dar glória a Deus. Por quê? É porque no mundo espiritual, a igreja, você está fazendo a diferença, e você está sendo atacado. Irmão, o diabo quer você de volta. Porque, irmão, desculpa aí, mas eu não tenho papo lá nenhum, tenho que falar. Jesus diz assim, ó, é impossível servir a dois senhores. Ou você serve um e vai aborrecer o outro, ou vai servir o outro e aborrecer o outro. É impossível abraçar a Deus e a mamão. Não tem como, querido. Se eu não faço parte do corpo de Cristo, automaticamente eu já estou fazendo parte do mundo. E a Bíblia diz que o mundo é de quem? O mundo jaz do maligno. Não tem para onde correr, irmão. Não tem para onde correr. Não tem como você ficar neutro. Eu estava falando com meu filho dentro do carro hoje. Ele foi trabalhar comigo. Eu falei, filho, cara, não tem como ficar neutro. Pastor, dele, pai, mas essa pessoa era toda certinha. Se ela nunca roubou, ela vai para o céu. Eu falei, não. Por quê, irmão? Por que, pai? Porque a Bíblia diz que você não é salvo por causa das obras, é mediante o nome de Jesus Cristo, para que ninguém se glorie, porque senão todo mundo ia fazer um monte de obra, irmão, e naquele dia falar, mas eu fiz mais, não, é só mediante o nome de Cristo, é só mediante o perdão de Cristo. Se você não aceitar o perdão dele, você não vai subir, irmão. Olha que doido. Depois você pesquisa em casa aí. A estrela de Jacó, mais de 2000 anos apagada. Para quem não sabe o que é a estrela de Jacó, é a estrela de Belém, que apareceu em Israel para os 3 reis magos e até Jesus na estrevaria. Depois de 2000 anos, acendeu. Israel está em êxtase, porque ele sabe que se acendeu de volta uma estrela que, segundo a NASA, e quem mostrou ainda na internet foi a NASA, estava morta, 2000 anos, estava apagada. Acendeu a NASA, né? Os israelitas sabem que o Messias deles está chegando, e a gente sabe o que é o Messias, que vai se passar por Messias para eles, né? Um camarada chamado que? Anticristo. Mas antes desse cara se levantar, a igreja sobe. Deserto do Saara. Alguém acompanhou? Está passando no deserto da Saara? Está chovendo, irmão, está inundando, está cheio. Por que você acha que o clima está todo louco? Também a Bíblia diz: nos últimos dias encherei os desertos com água. Mar Vermelho. Alguém já acompanhou o que está acontecendo no Mar Vermelho? Mar Vermelho é deserto, rocha. Por que Mar Vermelho? Porque as rochas são vermelhas e as rochas refletem no lago. Não é que o mar é vermelho. E há tanto sal que não tem vida ali. E ninguém consegue mergulhar. Você mergulha, você boia de tanto sal. O que está acontecendo no Mar Vermelho? Ezequiel 18. O Mar Vermelho está secando. E em volta do Mar Vermelho está tendo água doce. E tem flores. E nos rios agora tem peixe. No Mar Vermelho, no deserto. E um dos últimos sinais da vida de Jesus, o rio Eufrates ia secar. O que aconteceu com o rio Eufrates? Está secando. A igreja tem que despertar, irmão. E o mundo está o quê? TikTok, Quai, YouTube, Netflix. Não está acordando.
indo para evento gospel, Jesus está voltando e o povo está assim. Os sinais acontecendo. O inimigo está todo dia, querido. Ele acorda todo dia querendo ceifar vidas. Hoje, quantas pessoas que se levantaram para ir trabalhar e vão voltar para casa dentro do caixão. Sexta-feira. Foi quando essa semana? Foi? Hoje é quarta. Segunda-feira, eu falei para ti, do pedreiro, foi segunda? Segunda-feira. Rapaz novo, 19 anos, que perto de casa, trabalhando de pedreiro, deu um infarto, morreu na hora. E eu achava que infarto só dava em velho. 19 anos. Foi embora. Se tinha Jesus, amém. Se não tinha, outra coisa abraçou ele na hora da morte. Então não dá para brincar. O que você tem feito com a tua salvação? Barnabé e Paulo, eles deram a vida. Eles soltaram tudo que prendia eles nessa terra para viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que falta para você ter o sobrenatural de Deus? Você soltar o que te prende nessa terra. Você aprender a ouvir a voz de Deus. Irmão, eu falo sério, eu fico chocado quando eu converso com um crente que tem 30 anos de igreja. E ele fala para mim, pastor, como eu queria ouvir a voz de Deus. Eu fico chocado. O cara está 30 anos na igreja, Júlio, e nunca ouviu a voz de Deus. O Deus do cara é mudo. A Bíblia diz que Deus fala. Mas Deus não fala com estranho, irmão. Você fala com estranho? Deus não fala com estranho. Deus só fala com quem Ele. O camarada aceita Jesus e quer falar com Deus amanhã, não. Relacionamento se cria. Eu não conheço a irmã, mas para eu criar um relacionamento com a irmã, né? Outra hora a gente conversa. Um dia a irmã vai lá em casa tomar um café com a minha esposa. Outro dia eu vou na casa dela. E a gente vai criando o quê? Afinidade. Com Deus é a mesma coisa, irmão. Você vai criando afinidade com o passar do tempo. E vai chegar uma hora que você não vai mais ouvir Deus falar no Espírito. Ele vai falar contigo audível. Deus fala audível, irmão. Deus não é um fantasma. Deus é Espírito. Fantasma é sombra. Então nós temos que aprender a ter intimidade com esse Deus. Você tem que entender que Deus fala e Deus age. O Espírito Santo, ele conduzia a obra. Foi o Espírito Santo que mandou eles para Antioquia. E depois você vai ver, a gente vai ver no capítulo 14 e 15, que Antioquia cresceu. Cresceu muito. Todas as casas de Antioquia tinham culto. Eles faziam o culto de casa em casa. Não quer dizer que era todo dia, irmão. Mas eles se reuniam nas casas para fazer os cultos. O povo se alegrava. Só que enquanto eles faziam o culto nas casas, o prefeito da cidade, os vereadores da época, perseguiam eles, mas eles mesmo assim faziam culto nas casas. Porque o cristianismo é assim, quanto mais você bate, mais ele cresce. E minha pergunta é, até quando você vai viver essa vida de mesmice? Até quando você vai querer viver uma vida sem ter um sobrenatural? A palavra de Deus diz que Deus nos chamou para viver o sobrenatural. O que é sobrenatural? Você vive uma vida natural, mas quando você vem para Cristo, nós passamos a viver uma vida sobrenatural. O que é sobrenatural? Aquilo que você não pode fazer, você ora e Deus faz. Igual o pastor Júlio falou aqui domingo. Ele orou pelo irmão dele, que estava com um problema na coluna, e aí Deus falou para ele uma coisa doida, né? Ó, pega o chinelo e joga no chão, e manda ele baixar e pegar. O cara estava com a costa travada. Ele pode pegar agora. Quando o cara baixou, as costas curadas. Às vezes Deus manda a gente falar umas coisas doidas, irmão. A gente não entende. Fala essa, a última para você entender. Tem um pregador chamado Juninho. E ele dizia assim, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado por Ti. E subia no monte, orava, queria ser usado. Falou. Eu queria ouvir tanta Tua voz, Senhor. Eu quero ouvir tanta Tua voz. Que eu quero poder pregar com autoridade. Eu quero ouvir a Tua voz. Deus não falava nada.
E um dia de frio, irmão, frio, aquele encolhido na cama assim, Deus falou assim: Júnior. Ele ficou assustado, achou que era alguém chamando ele, olhou, abriu a janela, não tinha ninguém, voltou a dormir, escutou de novo: Júnior. Aí ele viu que era Deus, ele disse: Senhor, aleluia, eu estou aqui, Senhor. Júnior, coloca a roupa e corre para o monte. Mas Senhor, agora 2 horas da manhã nesse frio, está tudo escuro, não tem nem lua. Agora, Júnior, corre. Tá bom, Senhor. Ele pegou, ficou alegre. A primeira vez que ele ouviu a voz de Deus, ele achou que ia morrer, pegou a Bíblia e foi. Subiu lá, pensou: meu Deus, hoje Deus vai me encher. Aí falou assim: Júnior, prega como tu nunca pregaste. Mas Senhor, não tem ninguém nessa escuridão. Prega, Júnior. E ele começou a pregar o quê? Prega a minha salvação, João 3,16. Que eu dei meu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele começou: irmão, e ele disse que fechou o olho, eu fechei o olho, irmão. E para mim uma multidão, eu olhava para aqueles pés de árvore lá, era tudo multidão. Irmão, você tem que se converter, Deus tem o melhor para você, Deus vai mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua casa. E ele disse que começou a vir uma unção, ele começou a pregar com aquele monte de mato. Aí o senhor falou assim: Júnior, ele disse que já estava vindo na carne já. Júnior, quem, senhor? Fecha a Bíblia e vai embora. Ele não entendeu nada, foi para casa frustrado, com frio. Por Deus, não, eu estou ficando doido. Vai ver, nem foi Deus que falou comigo, porque me mandar essa hora da noite aqui, 1h da manhã, não, eu estou doido. Deitou, frustrado, foi dormir. Acordou no outro dia, irmã Estela, não aconteceu nada. Foi pregar na igreja no sábado, achou que ia mudar alguma coisa na vida dele? Nada. Ele: não, estou doido mesmo. Coisa de crente doido, eu sonhei, só pode. Congresso de pastores. Júnior, vamos comigo, o pastor dele levou ele. Congresso de pastores, disse que havia um camarada, não sei de onde, tal. 2 anos se passaram, ele foi no congresso de pastores. 2 anos se passaram, ele esqueceu daquele episódio. E viu um camarada, pregador de renome, e ele estava naquele dia. E ele sentado no meio da multidão, num estádio de futebol, o camarada chegou lá e começou a pregar. E o camarada falou assim: eu quero terminar dizendo o meu testemunho. Quem olha para mim, eu estou aqui, mas vocês acham que eu sou um camarada que tem anos de fé? Não tenho não, irmãos. Sou um bebê na fé. Eu tenho apenas 2 anos e meio. Certa feita, eu tinha acabado de roubar um carro, quase morri, e era desviado dos caminhos do Senhor. Cheguei em casa, minha mulher disse que não me queria mais, e eu sem dinheiro, não tinha dinheiro nem para usar droga. Eu pensei comigo: eu vou me matar. Aí eu fui numa cidade, assim, peguei uma corda e falei: vou me enforcar. E subi num monte onde que tinha uns crentes que gostavam de orar. Mas eu pensei comigo: não vai ter ninguém lá porque está frio. Amados, quando eu subi, botei a corda no pescoço que eu ia me jogar, apareceu um doido. E começou a pregar. E começou a falar que Deus podia mudar a minha vida. E começou a falar, e começou a pregar para mim. Eu falei: mas ele está me vendo aqui embaixo? Como? Até que uma hora aquele doido foi embora. Quando eu vi, eu já estava de joelho, já estava lá. E eu corri atrás lá em cima para aceitar esse Jesus, mas o cara não estava mais lá. Eu acho que era um anjo. E o Júnior chorando do outro lado. E como é que no meio daquele 1 milhão de pessoas, como é que ele levantava a mão e dizia: Então tem coisas, querido, que Deus vai fazer para você e você não vai entender. Tem coisas que Deus trabalha na nossa vida que a gente não entende. A gente só tem que o quê? Obedecer. É por isso que quando a gente tem um chamado, querido, a gente foi gerado no ventre. Eu não sei o teu nome, mas você foi gerado no ventre com um chamado. E é por isso que tu tens a tua mocidade, tens a novinha, tu tem um vazio dentro de você. Muitas vezes tu não se sente aceita. Muitas vezes você queria um certo tipo de atenção dentro da tua casa, mas você não tinha. E talvez não é que você não tinha. Às vezes o que trabalha na tua vida é que cegava os teus olhos e te cega até hoje. Porque dá para contar no dedo quanto amigo tu tem, é ou não é? Quantos que já passaram pela tua vida, ele batendo nas tuas costas e estamos juntos, e no outro dia? Porque você tem um chamado.
A Bíblia diz, mano, que Satanás, quando ele caiu do céu, quando ele se rebelou, ele trouxe a terça parte. Então, toda pessoa que tem chamado, quando ela nasce, com um brilho diferente, as pessoas dizem, diabo é um cão, é um desorganizado, não, um reino de Satanás organizado. Ele manda o diabo lá naquela família, e aquele diabo fica na geração da família, da avó, bisavó, da mãe, da filha. Que aconteceu na vida da bisavó, que aconteceu na filha da avó e da mãe, aconteceu na filha da mãe. Então, isso que está te acompanhando, ele sabe que o dia que cair a escama dos teus olhos e tu saber quem tu é, porque tu não tem a tua identidade, tu nem sabe quem tu é. Muitas vezes tu não crê nem em ti mesmo, não é? Tu pensa de um jeito, depois tu já muda de novo de pensar. Você já percebeu que tudo que você faz não dura? É assim nas amizades. Meu, como Deus está falando, cara, isso não é normal no culto de ensino, mas eu dou de verdade. Deus trouxe vocês aqui para o motivo. O Senhor tem um chamado na tua vida. E é por isso que as coisas são mais difíceis para ti. Tudo que tu bota a mão é difícil. Porque Satanás se atravessa. Satanás quer que tu ande por caminhos tortuosos. Amizades tortuosas que têm rondado o teu caminho. Os convites que têm te cercado. Vigília. Só que Deus, Ele tem um plano na tua vida. Tão certo que eu estou te falando que até hoje, quantos anos tu tem hoje? 15. E até hoje tu não traçou nenhum plano para a tua vida, porque tu está perdido. Só que Deus marcou o encontro. Deus marcou o encontro hoje. Qual é o teu nome? Ana Paula. Deus marcou um encontro contigo hoje. Dia de salvação na tua casa. Eu só dependo de você. Eu olho para ti assim, mano. Eu vejo correntes dos teus pés. Vocês são irmãos, são parentes? Família. Geracional. Eu vejo corrente nos teus pés. Essas correntes dos pés, mano, não deixa tu prosperar na área financeira. Tu faz planos, todo ano dizendo, agora vai. Esse ano vai. Sempre quero. Eu vejo em você muitas frustrações. Muitas frustrações. E praticamente quase a mesma coisa que era. Hoje é geracional. É geracional. E não vem só, vem lá de trás. Avó, frustrações. Porque o inimigo ele quer acabar com a família. Quando Deus vai tendo misericórdia, vai tendo os escapes, vai colocando dúvida no nosso coração, a gente não consegue permanecer. Por que eu vi os aguilhões do teu pé? Porque foram aguilhões que foram colocados nos teus pés ainda na adolescência. Não é de agora. Na tua adolescência. É por isso que é difícil tu conseguir firmar reto nos caminhos do Senhor. Tu tem muita batalha na mente, muitas dúvidas acerca do que você vai fazer. Será que vai dar certo?
e relacionamentos frustrados, tudo por causa de muitas coisas.